Eusébio, ele está suspenso na Libertadores. Foi expulso, né, naquele jogo da Libertadores. Enquanto o Vasco vai tocando bola, já o Lédio vai bater um papo aqui pra gente, enquanto o Fluminense tenta proteger a bola para deixar ali a saída, mas ela vai voltar atrás ali com o Anderson. Em cima do... Opa! Olha o Anderson, fez o toque. Diego Souza na área com a perna esquerda, bateu! Explodiu na trave! Explodiu na trave e voltou um lance incrível do erro na zaga do Fluminense. A gente tocava nesse assunto. E o Vasco quase chega para abrir a contagem aqui no primeiro tempo, Lédio. A questão aí não foi erro de posicionamento, aí foi erro técnico. Um erro gravíssimo do Anderson diante do Diego Souza, e agora a trave salvou o Fluminense. Ia tudo para conta do Anderson. Vem na direita Bruno, olhou para a área, fez o toque rasteiro, Fred furou na hora do giro, tenta por baixo, apareceu para fazer o corte, o Dedé, outro cruzamento. Thiago Neves deixou passar, Wellington Nem puxou para a perna esquerda, ainda ele, caiu na área e o árbitro dá pênalti. Penalidade máxima para o Fluminense. No drible, Wellington Nem foi derrubado. O goleiro Fernando Praz reclama. Vamos ver de novo, para cima do Fagner. Ele levou com a perna esquerda, o Fagner veio por baixo e dá o toque no pé do jogador do Fluminense. Por outro ângulo novamente, Lédio Carmona. Ele só pega no Wellington Nem. A bola passa longe, pênalti claro. Pouco depois do Vasco ter uma grande chance no chute do Diego Souza, a bola explodiu na cara da trave. O Fluminense tem agora na marca de 35 uma oportunidade, um pênalti para o Fluminense. É o Fred que vai ajeitar para cobrar. Juninho reclama muito. Assim também como o Fernando Praz. Na repetição você viu que ficou claro o toque do lateral Fagner em cima do jogador do Fluminense. Respira fundo o atacante Fred. É a sexta partida do Fred no Campeonato Carioca. Marcou apenas um gol. Com a camisa do Fluminense, o Fred já marcou 76 gols. Vai se concentrando. A oportunidade de abrir a contagem aqui no Engenhão. Torcida do Fluminense na expectativa. Marcelo de Lima Henrique vai autorizar. Autoriza. Fred bate com a perna direita. Está preparado na meia-lua. Diego Souza chega ali para atrapalhar um pouquinho. Fred correu para finalizar. Aí o Fred bateu e fez! Gol do Fluminense! Fred, camisa 9. Abre a contagem no Engenhão. Bateu com categoria, goleiro num canto, bola no outro. Explode a torcida tricolor no Engenhão. Lédio Carmona. Muita frieza do Fred, jogador cascudo, não sente uma decisão. Fernando Praz arriscou, foi no canto, a bola foi no outro. Pelo jogador do Vasco da Gama, pelo Fagner, e vai pela linha de fundo. É outro escanteio que favorece o Fluminense. O Wellington Nem vai deixar para a cobrança do Thiago Neves. Olha só, a dupla de zagueiros do Fluminense na área. O Fred também chegando, o Valência está ali atrás. A preocupação dos jogadores do Vasco da Gama. Newton está por ali o Rodolfo também. O zagueiro Dedé, a bola mais atrás para o Deco. Com a perna direita ele meteu de curva direto! Fluminense! Deco bateu de curva e pegou o goleiro Fernando Praz desprevenido. O Fluminense faz 2-0 no Engenhão. Deco, camisa 20, explode a torcida tricolor. Lédio Carmona, o goleiro Fernando Praz, mal posicionado. Mal posicionado, ele não esperava o chute do Deco. Deco é um jogador que improvisa, ele tem recurso, ele arrisca.
Outra vez o Vasco recupera a bola aqui com o Feltre pelo lado esquerdo. Ele arrisca o lance individual para cima do Bruno. Bruno consegue contornar a situação. Sai com ela dominada e já toca com o Deco. A Deco devolve de novo com o Bruno. Bruno passa no meio de campo. Fez um lançamento na direita. Boa bola para o Neves. Botou para o Wellington Ney. Ele entrou na área. Bateu! Fred é do Fluminense. 3 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Uma bela subida na direita, meteu de prima no cantinho do Fernando Praz. O Fluminense faz o terceiro no Engenhão, Lédio Carmona. Nas costas do Thiago Feltre e na cobertura mal feita do Rodolfo, Dedé ainda tenta chegar em cima do Fred para consertar os erros. Ali você viu o He-Man que entrou agora, portanto, no lugar do Thiago Neves. É o companheiro de ataque do Fred no time do Fluminense. Fagner fez o cruzamento, a bola pingou, toque de cabeça! Gol do Vasco! Eduardo Costa! Na pequena área, cabeceou firme, diminui para o Vasco. 3 para o Fluminense, 1 para o Vasco, Lédio. Só para constar um erro defensivo dos zagueiros do Fluminense, sempre mal colocados também. É um problema que o Fluminense é pesado. Ali para ajudar. Ele mantém a bola viva. O árbitro já estava dando ali a jogada de falta em cima do zagueiro Anderson, que está caído. Os jogadores do Fluminense pedem para a torcida vibrar, para a torcida gritar: é campeão. O torcedor tricolor, que há muito não vibrava com o título, com uma conquista de turno, com a Taça Guanabara, então desde 1993. O Fluminense é campeão da Taça Guanabara de 2012. A Taça Guanabara. Do Fluminense Futebol Clube. Uma conquista de um time que quase foi eliminado da Taça Guanabara. O Fluminense que, como o Lédio lembrou, esteve nas mãos do Vasco, que venceu o Boa Vista por 1-0 e manteve o Fluminense na busca por um lugar na semifinal. Passou pelo Botafogo nos pênaltis, perdia por 1-0 no tempo regulamentar, empatou, perdia os pênaltis, venceu por 4-3. Enfrentava um Vasco invicto com 100%
no campeonato, com 8 vitórias, contando a semifinal. É o Fluminense que trouxe de volta Thiago Neves. É o Fluminense que vibra muito com a conquista do título. E os jogadores continuam brincando muito no gramado. Daqui a pouquinho nós vamos ter todo o cerimonial da entrega da Taça Guanabara. Vamos ao gramado, começar o nosso trabalho de reportagem com o repórter Felipe Auí. Olha, Robert, eu tô aqui ao lado do Deco. Como o Led falou, o melhor jogador em campo hoje. Parabéns pela atuação e pelo título, Deco. Qual foi a maior virtude do Fluminense hoje? Um time que não começou bem o campeonato, mas que chegou jogando muito bem, afinal. Acho que a gente, pouco a pouco, foi encaixando o time. O Abel encontrando a melhor formação. Os jogadores que chegaram tinham que se adaptar. Talvez hoje tenha sido o melhor jogo desde que todos os jogadores novos chegaram. A gente, para ganhar, tem que jogar bem. A gente sempre fala isso. Jogar bem, jogar com qualidade, jogar com posicionamento em campo. E o Fluminense hoje teve isso, se posicionou bem. Foi melhor que o Vasco nesse sentido, acabou ganhando o jogo. Era esse tipo da tranquilidade a vocês, nós estamos no final, assim, olhar com mais carinho, com mais tranquilidade para o Libertadores. Não, é um título que a gente queria ganhar. A gente passou uma fase difícil. Na verdade, o próprio Vasco acabou ajudando a gente na fase de classificação, ganhando do Boa Vista. Mas a gente chegou, a gente tem um time bom, mas que ainda não estava jogando bem. Os 2 últimos jogos a gente já jogou bem contra o Botafogo e hoje também. Mas agora tem uma Libertadores, mas não podemos esquecer do Carioca. A gente tem uma vantagem, já conseguimos 50%. Vamos tentar ganhar agora o próximo turno. Tá aí, Rob Porto, o Deco. Aos pouquinhos, 1 a 1, jogadores vão passando por ali. Você viu o Digão passando. Todos eles que compõem o time do Fluminense, aqueles que também não atuaram hoje, os que não estavam relacionados no banco de reservas. O técnico Abel passou por ali, membros da comissão técnica também. A Taça Guanabara já estaria na frente dos jogadores. O capitão do Fluminense é o Fred. Vamos ver o momento onde ele vai levantar. Tá aí o Diguinho, também vai aparecendo. Todos eles
torcida. O Fluminense agora carrega a taça aqui na pista de atletismo do estádio João Avelange, do Engenhão, junto com o Fred, junto com o zagueiro Anderson. Os torcedores do Fluminense vão receber a taça pertinho, pertinho, para vibrar, para ver o brilho da Taça Guanabara. Aí o Leandro Eusébio levantando a Taça Guanabara. O Fluminense garantindo antecipadamente um lugar na decisão do Campeonato Carioca. O Fluminense que não chegava à decisão do Campeonato Carioca desde 2005, quando conquistou o seu último título. O Fluminense que é 30 vezes campeão carioca. Vasco e Fluminense hoje colocaram em jogo, entraram com 52 conquistas estaduais, né? São times que trazem juntos inúmeras conquistas, muita tradição, muita história, e o Fluminense superou vários obstáculos para conquistar esse título. Foi desacreditado durante boa parte do campeonato, trouxe alguns dos seus jogadores reservas para disputar a Taça Guanabara no início, por causa da competição paralela com a Libertadores, quando o time se preparava, e mesmo assim conseguiu superar todos esses objetivos e ainda venceu o Vasco, Lédio. O Vasco invicto, um Vasco que parecia impossível de ser derrotado. É muito difícil ser derrotado, né? Mas hoje cometeu erros graves. Acho que o primeiro gol foi fundamental, né? Um jogo que estava muito equilibrado, o Fluminense um pouco melhor. A partir do primeiro gol do Fluminense, o Vasco deixou espaços atrás. O Fluminense soube aproveitar muito bem esses espaços através da inteligência do Deco, do poder de conclusão do Fred. Ganhar do Vasco é muito difícil, principalmente desse Vasco. O Vasco criado em 2011 na administração do Ricardo Gomes, agora do Cristóvão Borges. Um time que honra a camisa do Vasco, joga com muita valentia, perde muito pouco, ganha muito. Não dá para ganhar sempre. Hoje perdeu para o Fluminense mais organizado.